Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à primeira temporada do podcast Livro News. Nessa primeira temporada nós vamos discutir o tema Um País de Livros e Leitores. E hoje nós temos o prazer de receber José Castilho, consultor, editor, ex-secretário executivo do PNLL. E também está aqui conosco virtualmente Débora Echeverria, gerente das Bibliotecas da Paz no Recife. Débora e Castilho, muito obrigado pela participação aqui no podcast Livro News nessa primeira temporada. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, um prazer falar com você sempre, Fábio. Obrigada, Fábio Lucas, a Livro News, pelo convite. É sempre muito importante eu estar falando e aproveitando esses espaços para divulgar o trabalho que a gente faz aqui no Recife, na Rede de Bibliotecas pela Paz. E aí, quando falo da Rede de Bibliotecas pela Paz e pelas bibliotecas do Recife, eu acho que, de alguma forma, eu falo por todas as bibliotecas, que eu acho que é isso. Eu acho que quanto mais a gente falar, mais a gente vai ganhando adeptos e vai ficando mais forte. É isso aí. A gente falar do papel das bibliotecas para a formação de um país de mais leitores, é a gente entender o papel que as bibliotecas cumprem nesse cenário. Fala um pouquinho da experiência das Bibliotecas da Paz, Débora, por favor. Ok, a Rede de Bibliotecas pela Paz nasceu em 2016, quando o prefeito Geraldo Júlio, junto com o secretário Murilo Cavalcante, pensaram num projeto de prevenção à violência, dentro do Pacto pela Vida, que já tinha sido um pouco anterior. E o projeto que foi a inspiração é o que aconteceu, as transformações e a reestruturação da cidade de Medellín e algumas coisas de Bogotá. Então, as bibliotecas parque foram a maior inspiração, quer dizer, o equipamento de biblioteca como um espaço estruturante dentro desse combate à violência em Medellín. E então a ideia era que aqui se construíssem bibliotecas parque. Os Compás nasceram com a intenção de ser uma biblioteca parque. Todo esse espaço que hoje é o Compás, ou que é o Compás desde o início, foi inicialmente projetado para ser uma biblioteca parque. O que é que acontece? Aqui aconteceu, assim, um processo interessante, mas que até o pessoal de Medellín depois achou que ficou muito inovador, porque o que acontece, a gente não tinha uma reestruturação da cidade como um todo, como foi o que aconteceu no planejamento urbano de Medellín, mas a gente tinha um equipamento onde as prefeituras, as secretarias da prefeitura, as demais, eram 13 secretarias, se envolveram na construção desse projeto. Então, a gente entende o que é que aconteceu. As bibliotecas estão inseridas num espaço onde estão várias secretarias. Então, a gente tem lá a Secretaria de Esporte, a Secretaria da Mulher, a Secretaria de Segurança, de Meio Ambiente, o PROCON, a Mediação de Conflitos, que é a Secretaria de Direitos Humanos, e a gente e um grande espaço, mais ou menos 800 metros quadrados a 1.000 metros quadrados, é a biblioteca. Então, essa rede de bibliotecas nasce em 2016 com 3 bibliotecas, porque foram incorporadas as bibliotecas de Casa Amarela e as bibliotecas do bairro de Afogados, que são bibliotecas dos anos 50 do século passado. Em 2016, então, nós tínhamos 3, e hoje nós estamos em 2024, temos 9 bibliotecas. São 6 Compás hoje, então são 6 grandes bibliotecas dentro do Compás, e tem mais na Casa Amarela Afogados, e esse ano inauguramos, junto com 2 Compás, inauguramos também uma biblioteca numa antiga passarela que tinha na Avenida Herculano Bandeira, que estava uma passarela obsoleta, desocupada, e, aliás, ocupada com coisas assim, as pessoas usavam como banheiro, para droga, e o prefeito voltou do México e conheceu a cidade do México, onde tem projetos bem inovadores nessa área também da leitura, e ele disse, não, vou fazer aqui nessa passarela uma biblioteca. Então, somos 9 e 2 pontos de leitura. Um ponto de leitura no Hospital do Idoso e um ponto de leitura numa praça no Ibura, próxima ao Compás do Ibura. Massa, é um Débora. bairro bem violento no Recife. Massa, Débora, obrigado. Depois a gente detalha um pouquinho mais as entregas dessa rede aqui para o pessoal, tá? Queria ouvir agora o professor Castilho em relação ao papel das bibliotecas no PNLL, o que é que foi previsto, o que é que representa o peso das bibliotecas nesse contexto de formação de leitura no país. Perfeito, Fábio. Eu quero aproveitar o gancho da tua pergunta para a Débora. Tá. Né? Eu estou há muito tempo nisso, como vocês sabem, né, nesse tema de
de formação de leitores e principalmente na democratização do acesso ao livro, à leitura e às bibliotecas. E acompanhei, eu tive a felicidade de, por conta de outras questões ligadas ao livro, basicamente a questão da edição universitária, eu acompanhei muito esse processo de Medellín, né? Eu fui um dos primeiros brasileiros que estava lá, né, quando essas coisas começaram a acontecer. E eu acho que isso é um retrato impressionantemente bom daquilo que é o papel das bibliotecas e aquilo que as bibliotecas representam no Plano Nacional do Livro e Leitura e também na Lei da Política Nacional de Leitura e Escrita. Por que eu estou dizendo isso? Nós temos que entender as bibliotecas, assim como o acesso à leitura e à escrita, como um processo de conquista democrática, né? Como conquista de participação, como conquista de inclusão. Né? É o que aconteceu em Medellín. Medellín era uma cidade absolutamente devastada pelo narcotráfico, pela bandidagem, e ela foi totalmente reconstruída em torno das bibliotecas, mas uma biblioteca que era uma biblioteca parque, como a Débora bem levantou, e a biblioteca de serviços, em última instância, onde o cidadão tem na biblioteca a sua casa. Então, e a sua casa coletivamente falando, não é? Não é a sua casa no privado, no particular, que a nossa sociedade hoje cada vez mais coloca o cidadão cada vez mais isolado do outro. Né? O coletivo hoje é quase um xingamento. Né? Então, a biblioteca ele faz o movimento inverso. Né? Ela faz a acolhida, ela faz a recepção daquele que está excluído do seu direito à leitura. E junto com a leitura vem todo o restante. Né? Então, esse movimento, a Débora sabe, eu sou um grande admirador do trabalho dela e do que se faz no Recife em relação às bibliotecas Compass, mas eu entendo que é um reflexo importante de um entendimento do mundo, em última instância. O Plano Nacional do Livro e Leitura parte do entendimento, né, de que as pessoas devem ter uma vida democraticamente harmoniosa, que o diálogo substitua a briga, o confronto, e que haja, em última instância, uma humanização das relações. Né? Acho que não é à toa que o Compass está ligado à Secretaria de Segurança, que tem uma visão humanística a respeito das relações entre as pessoas. E é exatamente isso que está absorvido no Plano Nacional do Livro e Leitura de 2006, que foi passado para a Lei da Política Nacional de Leitura e Escrita e que agora vai se refletir no novo Plano Nacional do Livro e Leitura Decenal que está por vir. Né? O plano ele tem que, digamos assim, planejar a realidade. Né? E a realidade é que, pelo menos o povo do livro, da leitura, da literatura, das bibliotecas, e muita gente desse país, eu acredito que a maioria desse país, quer viver num clima onde haja o diálogo, a harmonia, o entendimento e o exercício dos direitos, entre eles o direito à leitura. Isso. Débora, fala um pouquinho, por favor, a respeito das entregas, de como essas 9 bibliotecas hoje elas estão se comportando perto das comunidades e dentro da realidade do Recife, que a gente sabe que é uma realidade dura, difícil, em que as bibliotecas têm um papel crucial a desempenhar, né? Exato. Recife tem uma característica, assim, uma das fortes características é a desigualdade social. Além de outras coisas boas, né? A gente tem essa que não é uma qualidade. A gente tem uma desigualdade muito grande e as bibliotecas, é isso que Castilho diz mesmo, elas nascem desse entendimento de que é um equipamento democrático. A próprio manifesto da IFLA, Unesco, diz que a biblioteca pública é o equipamento público mais democrático. E, de fato, nas nossas bibliotecas, a gente, começando a dizer, é um projeto em construção, né? Eu digo isso, eu entrei na rede em 2017, a rede foi fundada em 2016, eu entrei em 2017, em fevereiro, em dezembro eu estava em Medellín para conhecer, Medellín, Bogotá, e vi lá também, porque a biblioteca não é construir um prédio, apesar de que é muito significativa a construção dos prédios em Medellín e aqui também. A questão estética é fundamental. A gente tem 3 pontos, que é a estética, a ética e a técnica, são 3 pontos que a gente
frisa assim como importantes, que a gente precisa perseguir, né? A questão de que esteticamente ele é muito importante, o lugar que seja bonito, o lugar que seja que atraia, que as pessoas se sintam bem, que se sintam acolhidas e que se sintam merecidas. Então, isso é um ponto fundamental, né? A questão da técnica é que a gente sempre preza por qualidade. Então, é um outro padrão em relação ao que a gente vinha há um tempo com o serviço público, com o que era ofertado. Então, a gente quebra um pouco esse paradigma, né, de que as coisas que quando eram assim coisas públicas, elas podiam ser feitas de qualquer jeito. Então, como a gente se espelha em Medellín, mais uma vez eu digo, e as coisas de lá, e Castilho sabe, o nível de qualidade, inclusive estético mesmo, os projetos arquitetônicos maravilhosos, grandes, as bibliotecas parque lá, elas têm auditório, teatro, galeria de arte, estúdio de música. Então, essa inspiração, por isso que a gente tem sempre que se inspirar, né? Então, essa inspiração nos fez fazer também um projeto muito, muito rico em muitos aspectos. Mas o que eu digo é que é um projeto em construção porque é um conceito novo, né? Biblioteca, eu acho que ainda é um conceito que a nossa sociedade precisa incorporar, assim como já incorporou a questão, por exemplo, da pessoa com deficiência. A gente já sabe que para construir qualquer coisa tem que ter toda a questão da acessibilidade e tal, mas raramente alguém vai para uma escola de um filho ainda e diz assim, onde é a biblioteca? Pergunta onde é que se tem piscina, pergunta se tem quadra, pergunta se tem ar-condicionado, e a gente precisa construir esse conceito da importância da biblioteca. E aí, o modelo que a gente segue é um modelo que tem como conceito o que se chama de biblioteca viva, que as pessoas até questionam se existe esse conceito de fato, mas, em outras palavras, é uma biblioteca que se assemelha muito a um centro cultural. Uhum. E aí as pessoas dizem, então por que vocês não se chamam de centro cultural? E eu brigo terminantemente contra isso, eu acho que não é isso. Nós somos bibliotecas que nos reinventamos para sermos a biblioteca que a gente precisa. Uhum. Então, a gente tem um público, as nossas bibliotecas que estão no Compaz, e as que também não estão, a maior parte está em áreas vulneráveis, certo? De muita vulnerabilidade. Foi mapeado isso na cidade, quando foi feito o plano Compaz, e tinham 16 bairros assim, mais violentos da cidade, e é aí onde essas bibliotecas estão sendo instaladas. E a gente, nesse público, a maior parte ainda não é leitor, então a gente precisa formar ele como leitor. E a biblioteca é esse espaço onde a gente dá a possibilidade das pessoas fazerem uma leitura de mundo. Então, todas as linguagens artísticas, linguagens culturais e artísticas, elas estão ali presentes. A nossa base de trabalho são os arte-educadores, são pessoas que, na maior parte das vezes, são pedagogos ou, às vezes, psicólogos, mas tem gente que também veio do teatro. E essa formação para esse arte-educador é fundamental, é uma coisa que a gente faz ano a ano, os meses de fevereiro, o mês de fevereiro, todos os anos, são meses voltados para a formação. E aí a gente tem uma coisa que eu acho que é inovadora em relação às outras, porque eu visitei as bibliotecas de Medellín, visitei a biblioteca de Parque São Paulo também, e todas elas oferecem muita atividade. Mas eu me lembro que eu cheguei na Biblioteca Vila Lobos e eu vi que um arte-educador montou o banquinho, abriu sua caixa com livros e ficou esperando que chegassem as crianças. E chegaram 3, 4 crianças. E aí eu perguntei se essas crianças, como é isso? Se as pessoas se inscrevem, se não se inscrevem, como é que elas vão? Ele disse, não, a gente está aqui, as pessoas que chegarem. Então, a gente deu um passo a mais, porque o que a gente imagina, como a gente está dentro da Secretaria de Segurança Cidadã, então a gente tem como meta prevenir a violência e formar leitores, são duas coisas que andam juntas na nossa missão. Quanto mais a gente garante que esse público, que essa criança, jovem, adolescente, né, ou idoso, esteja na biblioteca, melhor, principalmente crianças e jovens. Ele vai estar protegido. A gente imagina que quando ele está numa escola, de alguma forma, ele já está protegido. Então, é no contraturno escolar que essas crianças elas estão mais vulneráveis, elas estão mais expostas à violência e ser cooptadas pela própria violência. Então, a gente criou o que se chama de atividades permanentes dentro dessas bibliotecas. A gente abre uma grade de atividade no mês de fevereiro e no mês de agosto, com inscrições. E com vagas, vamos dizer, 20 vagas, 15 vagas, dependendo da atividade. E essa criança, esse jovem, esse adulto se inscreve e passa o semestre frequentando, igual como frequenta o balé, o judô, a natação, a dança
do ventre que tem lá e tudo mais, a gente passa a ter essa criança, esse jovem, com uma periodicidade, isso vai criando um vínculo. Então, no início, eu me lembro que logo no começo a gente ainda se tinha prática de trazer as crianças das escolas. E aquilo me incomodava quando eu via aquelas crianças de farda dentro da escola, dentro do Compaz, eu dizia, meu Deus, será que é essas crianças que deviam estar aqui? Eu pensava. Eu acho que sim, mas não nesse contexto de vir da escola para cá. A gente tem que trazer para cá as crianças que já não estão mais na escola, almoçou, foi para casa, almoçou, e vão para onde? É para ficar aqui. Então, essas atividades permanentes, que a gente chama de atividades permanentes, elas fazem isso. Elas são atividades ofertadas por arte-educadores, das mais variadas formas, porque cada educador, a palavra mesmo está dizendo, é arte, então aí eles têm habilidades próprias, então eu não posso replicar o que um faz, uma pessoa que vem da dança e outro que vem do teatro, ou que vem da literatura mesmo infantil, mais contação de história, eles não têm as mesmas habilidades, em alguns casos sim, outros não, e a gente oferta essas atividades no começo do semestre, esse público se inscreve e isso não impede de que, quando a atividade está acontecendo nos espaços da biblioteca, que a gente incorpore as crianças que cheguem, as pessoas que cheguem na mesma hora. Perfeito, isso mesmo. Participar. Boa, muito bom, muito bom. Você dá a oportunidade para todo mundo, né? Exatamente. E tem atividade do 0 até idoso, porque a gente tem as bebetecas, mas aí mais adiante eu falo das bebetecas. Joia, massa. Esse espacinho. Joia. Castilho, aproveitando essa fala dela a respeito do conceito mais amplo de biblioteca e até por conta também da natureza social das bibliotecas da paz, né? Você tem essa amplitude maior de ações e tal, mas aí a gente traz para isso a questão da definição de biblioteca hoje. Uhum. Para você, o que é uma biblioteca, independente dessa proximidade com o contexto social, por exemplo, da Biblioteca da Paz, que precisa ter essa configuração também voltada para aquela comunidade ali. Independente disso, diante também das múltiplas atividades e atrações fora do livro, fora de atividades culturais que as pessoas têm nas telas, por exemplo. Qual o conceito de biblioteca do século XXI, Castilho? Fábio, eu acho que o conceito de biblioteca, claro, ele foi se modificando durante os séculos, né? Estamos falando da atividade secular, né? Sim. Mas, essencialmente, eu acho que ela mantém, digamos assim, o seu coração pulsante, uhum, que é justamente a ligação com as pessoas e entre as pessoas. Né? Quer dizer, quando a gente está falando de livros, de escrita, de literatura, de ensaios, de estudos, etc., etc., nós estamos falando de quem? Nós estamos falando das pessoas e da natureza. Uhum. Não há livro na face da Terra que fale de outra coisa, a não ser das pessoas e da natureza. Então, é essa relação que nos retrata, né? Que nos interage, que nos intercomunica, é que está nas bibliotecas. Uhum. Não só do ponto de vista da sua estética, né? na colocação das estantes, na distribuição dos livros, na maneira com que aquela biblioteca se relaciona, né, com o seu leitor, mas também na essência de cada um daqueles objetos, que tem a visão de um autor, tem a visão de um leitor, que dialoga com aquele autor. Ou seja, a biblioteca é um espaço da leitura, né? É um espaço da escrita. E, em última instância, sendo essas escritas e essas leituras um atributo apenas dos seres humanos, é um lugar da humanidade. Então, a biblioteca tem que ser entendida dessa forma, né? Do meu ponto de vista, porque ela é isso. Quer dizer, não é um conceito inventado, ela se tornou, durante os séculos, algo que passava a ser de poucas pessoas para cada vez mais. E isso foi acompanhando a própria história da escrita e a própria história da própria leitura. Né? Quer dizer, tem o famoso corte de Gutenberg, lá no século XIV, quando a leitura começa a se disseminar mais, de maneira mais popular, além daqueles círculos muito aristocráticos, muito das pessoas mais ricas, e isso é um movimento que não parou mais. E não parou mais, principalmente quando as pessoas entenderam que, pela leitura, você consegue ter um diálogo com seus pares de maneira muito mais
aprofundada, de maneira muito mais cidadã, porque se trata de direitos, na defesa dos seus direitos, e ninguém defende os seus direitos se não domina a linguagem, né, principalmente no nosso século. Então, a biblioteca, quando ela vai se adaptando, na verdade, ela vai se adaptando a algumas modernizações, algumas contemporaneidades, como, por exemplo, a questão da leitura digital, a digitalização, o acesso à distância, que dá as bibliotecas digitais também, que se compõem hoje com as bibliotecas físicas. Mas, em última instância, eu acho que nós não temos muita novidade. Porque hoje a gente sempre tem que falar novidade, informação, como chama? Inovação, etc. Quando muitas vezes o novo está exatamente na manutenção ou na revitalização daquilo que é clássico, né? Daquilo que faz parte das nossas relações, da nossa história. Quer dizer, a antropologia, a história, a sociologia já demonstra isso de uma maneira muito clara, além sem precisar falar até da filosofia, que é a minha área. Mas eu acho que as coisas vão mais ou menos por aí. Né? Hoje, pegando um pouco da tua fala, Débora, em relação ao que as bibliotecas Compass fazem, eu queria lembrar um pouco também da nossa própria história no Brasil. Né? Quer dizer, se você pegar quase 100 anos atrás, na década de 1930, com a Escola Nova, nós tivemos um cidadão chamado Anísio Teixeira, que concebeu a ideia das escolas-parque. O que eram as escolas-parque? Basicamente, é isso que nós estamos fazendo hoje. Né? Com o nome de Biblioteca Parque, que começou na Colômbia, isso, né? Mas onde se juntam a formação escolar, porque na concepção do Anísio nós tínhamos que ter um espaço onde conviveriam a escola de formação, a biblioteca e os esportes. Né? Então, seriam quadras, né? Importante, onde haveria uma interação entre a formalidade do ensino formal, né? Durante a idade escolar, e a biblioteca e o esporte seriam exatamente a extensão daquela escola, daqueles que saíram da escola. Porque muitas vezes, quando a gente fala de educação no Brasil, a gente esquece que a educação, principalmente no nosso século, ou ela é uma educação continuada, renovada, quer dizer, pessoas, inclusive como eu, que estão décadas nas costas, têm que continuar estudando, têm que continuar se atualizando, porque senão as coisas vão ficando para trás. Né? Então, e onde vai fazer isso? Eu vou voltar agora para a USP, onde eu fiz os meus cursos de filosofia. Né? Eu preciso me matricular novamente numa escola normal, ou eu posso ir, por exemplo, a Margem Andrade, a Vila Lobos, ou qualquer outra biblioteca, né? E ter uma formação para fazer isso. Então, é esse conjunto de coisas que colocam a biblioteca hoje de uma maneira muito viva na vida das pessoas. Né? Ela não precisa mais ser aquele lugar sacralizado onde entravam apenas alguns. É um movimento que começou também muito sintomaticamente, diga-se de passagem, ao final da ditadura militar no Brasil. Né? Ela começa a acontecer lá no meados dos anos 90, também com uma revolução, uma reviravolta na educação brasileira, do ponto de vista da inclusão, também com um novo olhar da cultura, né? E foi cada vez mais se avolumando, digamos assim, nessa reivindicação de direitos e o lugar da biblioteca dentro do panorama, né, de educação e de cultura no Brasil. Mas acho que principalmente, volto a insistir, na questão dos direitos. Débora, e como é que você enxerga esse abrigo dos direitos, da coisa mais plural, da diversidade, numa biblioteca, tendo em vista aí a sua experiência também na rede das Bibliotecas da Paz? É importante dizer que toda atividade nossa, ela é mediada por um livro. Então, por mais que a gente tenha uma diversidade muito grande de atividades, e a gente chama um dedo de prosa, que é uma atividade para idosos, um gatinhando na leitura, que é atividade para a primeira infância, a hora do conto, a hora da palavra. Então, a gente cria elabora, né, as nossas atividades com base nesse público que a gente vai receber. Então, o que é que acontece? A gente recebe muita criança que está com 10 anos de idade, mas ainda não está alfabetizada. A gente chega muita criança lá com 8 anos de idade que ainda não sabe ler. As palavras elas não falam de forma correta,
né, porque elas vieram de famílias que também não tiveram a oportunidade de ter uma educação de melhor qualidade, e aí a gente trabalha em cima desse público, a gente trabalha em cima dessas necessidades, dessas demandas. Nós recebemos, é muito interessante esse espaço que a gente trabalha. Falando um pouco dele, todos eles têm o que a gente chama uma ilha de computadores, que tem de 10 a 12 computadores, com Wi-Fi, onde pode ser acessado pelos que que estão aptos, né? Não pode ser criança muito pequena, mas a partir da medida que ele já possa, até idosos. E a gente tem, por exemplo, uma quantidade de público de pessoas em situação de rua muito grande, cada vez maior. Pessoas que o celular quebrou e não tem condições de comprar um outro, então ele vai acessar o seu WhatsApp através dos computadores. Então, essa semana mesmo, um rapaz disse: agora eu vou ficar vindo aqui toda semana, viu, tia? Porque meu celular quebrou, sei lá quando é que eu vou consertar, quando é que eu vou poder ter outro e tal. Então, são várias situações, e aí são situações também que a gente se depara com um público que muitas vezes chega lá com fome, porque não tomou café da manhã, crianças que chegam lá sem tomar banho, a gente percebe que passou 4, 3 dias, então a gente vai averiguar qual é a família, qual é o contexto. Quer dizer, é um mundo. Por exemplo, o Ibura, que é um bairro muito grande, muito populoso, com uma vulnerabilidade socioespacial muito grande, né? Então as pessoas lá, é um bairro violento, então a violência que está fora, a violência está dentro da biblioteca também. Então a gente se depara permanentemente com situações de violência dentro da biblioteca em alguns momentos, em alguns espaços. É curioso isso, porque aqui nas bibliotecas de São Paulo, a Vila Lobos e a outra biblioteca de São Paulo mesmo, né? Não tem esse tipo de problema, apesar de você também tá com comunidades próximas. Mas há uma espécie de preservação do espaço da biblioteca pela própria comunidade. Então, no Recife, isso ainda não acontece, né? Estou dizendo assim, em termos de episódios de violência, por exemplo, aqui já tem quanto tempo essas bibliotecas já, Castilho? Mais de 10 anos, né? Mais de 10 anos. E não há registro desse tipo de coisa. Porque também são realidades diferentes, claro, você tem razão, Débora, mas assim, de toda forma você vê como a biblioteca ela está integrada ao contexto social, né? Então, tem que estar mesmo. Eu sempre digo, gente, o que está lá fora está aqui dentro. Então a gente não vai pensar que porque. Isso. Mas o que acontece é que eu falei muitos episódios de violência, mas não é bem isso, não. Não é assim, não. Acontecem alguns. Alguns, certo? De vez em quando, muito. É até pouco, para dizer a verdade. Certo. Mas é porque aconteceram uns agora na semana passada, e aí a gente fica com isso mais na cabeça. Inclusive, não era nem era do usuário com o pessoal que administra a biblioteca, ou pessoas que às vezes também não têm problema mental mesmo, problema cognitivo. Sim. É muito diversificado, então a gente tem que sempre consultar o pessoal da assistência, né, da assistência social, para ver como encaminhar alguns casos com crianças, mas de uma maneira geral, ela funciona super bem, e as pessoas convivem nesse ambiente, e as pessoas não depredam o ambiente, não destroem o ambiente, cuidam, porque entram num espaço muito bem cuidado, e que eles sentem que é deles, e eles não estragam, não quebram, não sujam, não risca a mesa, não risca a parede, nada. Então, as coisas... É impressionante como isso vai fluindo, porque é um espaço para eles, Então, essa questão que você fala, né, da inserção dentro desses bairros, essas áreas, como eu lhe falei, são áreas mesmo, mas de pessoas com mais carência, né? E a gente tem que criar as atividades que também têm o interesse deles, né? São pessoas que não tiveram muito contato com o livro, que pouco viram livros em casa, mas a gente, todas as nossas atividades, dessas que eu descrevi, a gente tem mais de, acho, talvez quase 30 diferentes. Não que todas as bibliotecas ofereçam as 30, mas assim, dependendo da aptidão de cada arte educador, eles vão montando a grade, e aí a gente, mais ou menos, cada biblioteca oferece uma de 15 a 17, a 18 atividades diferentes. Todas elas começam mediadas por um livro. Elas sempre começam, seja para criança pequena, seja para
jovem, para adolescente, para idoso. Então, Joia. nossos arteeducadores, a primeira coisa que eles fazem é eles se apropriam do nosso acervo para poder fazer, aí então, criar fazer o seu planejamento de aula dentro do que ficar definido em cada atividade que a gente tenha. Certo. A gente tem, ao mesmo tempo, público que vai para a biblioteca para estudar. Sim. Então, a gente também tem. E a gente tem um certo dilema, porque quando essa biblioteca foi criada, isso aí é que eu digo que é um projeto em construção, a gente pensou muito em abraçar essa população que não é leitora. Isso. Mas existem umas cabines de estudo, mas elas não têm isolamento acústico. Então, são coisas que a gente vai precisando aprimorar, porque a gente tem muita gente que vai estudar para concurso, por exemplo, ou vai fazer tarefa de colégio, criança com os pais, ou sozinha, e aí a gente começa a ter necessidade de ir aprimorando esse espaço para ir atendendo todos esses públicos. Isso, perfeito. Castilho. Então, veja bem, eu acho que a Débora, ao dar esses exemplos aí da Compass, eu acho que você trabalha com alguns conceitos assim que realmente são muito importantes para a gente perceber, e principalmente o público que está nos ouvindo, nos vendo, perceber um pouco o papel das bibliotecas, né? Porque às vezes nós temos, e muita gente ainda mantém a ideia de que a biblioteca é algo assim, uma coisa meio sacralizada, né? Aquilo que a gente vai de vez em quando e tem que ir lá com todo respeito, precisa ver se dá para entrar, se pode entrar, se não, não é? Essa questão já não se coloca mais na biblioteca. Na verdade, fora as bibliotecas aristocráticas, até o século XVIII, século XIX, você tinha esse problema, mas não é o caso mais. Não é? Quer dizer, já há muitos anos. A ideia da biblioteca é realmente de uma casa de acolhimento. De acolhimento onde você vai fazer sua formação, você vai fazer as suas convivências. E se a biblioteca, por exemplo, da tua cidade não está fazendo isso, ela que trate de fazer. A sociedade que tem que pressioná-la para fazer. Né? A biblioteca é um lugar também onde os problemas sociais aparecem. Né? É o que a Débora falou. Você falou muito bem. Quer dizer, o que está lá fora está aqui dentro também. É essa que é a questão. Né? Eu, quando dirigi a Biblioteca Mário de Andrade aqui em São Paulo, no começo, muito antes de falarmos em planos de leitura, etc., foi de 2002 a 2005, nós tínhamos episódios desde muito problemáticos, ligados à segurança, inclusive. Né? Logo na primeira semana que eu cheguei, já criei sem querer, porque eu não sabia, um tumulto na sala de leitores, né? Porque foi lá a TV Globo, acho que foi o SBT, a TV, não me lembro qual, uma televisão, e eu fui mostrando a biblioteca. A hora que entrou na sala de leitura foi protesto geral, pelo menos as 4, 5, 6 pessoas protestando de estarem sendo filmados. Não entendi na hora. Posteriormente, eu fui entendendo, eram traficantes de drogas que ficavam, iam levar a droga para distribuir na Praça Dom José Gaspar, para o centro da cidade. A Biblioteca Mário de Andrade, para quem não sabe, está no centro da cidade de São Paulo. Passam lá 500, 600, 700, 1 milhão de pessoas por dia na frente. E eles deixavam a droga para ser distribuída pelos seus agentes, digamos assim, né? E iam ler o jornal lá na biblioteca enquanto esperavam o momento acontecer. Ficavam lá 2, 3 horas e saíam. Então, obviamente, sabendo disso, entramos em contato com quem se deve e aquilo foi resolvido. Mas existia esse tipo de problema. Né? Ao mesmo tempo, quando nós fizemos uma atividade de formação que chamava Colégio de São Paulo, e que em 2 anos levou 32 mil pessoas com lista assinada a fazer cursos de formação de filosofia, de economia, de sociologia, de culinária, etc., que fizeram no auditório da biblioteca, nós tivemos coisas assim lindíssimas, né? De você ver as pessoas de todas as classes sociais terem aulas com os melhores professores das universidades públicas de São Paulo. Né? Eu me lembro uma vez que eu cheguei na biblioteca, fui ao 3º andar, que era onde tinha a minha sala, a parte de administração, e estava lá um senhor de uns 60 anos, vestido com um macacão azul, totalmente sujo de terra, quem estava mexendo em terra e coisa e tal, e ele falou, desculpe e tal, está aqui, mas eu estou procurando meu diploma, que eu fiz um curso com a professora Marilena Chauí, o curso de filosofia. Eu falei, que ótimo e tal, e o senhor gostou do curso? Eu adorei, porque faz pelo menos uns 30 anos que eu leio filosofia, mas eu sou autodidata, foi a primeira vez que eu tive um curso de filosofia maravilha. E eu entendi finalmente Aristóteles, que era uma coisa para mim que eu não conseguia entender.
E isso é uma coisa não só emocionante, mas é alguma coisa que você vê o papel da biblioteca. E naquela época a gente nem falava biblioteca viva, não tinha muita teoria a respeito em execução, a não ser aquilo que a gente já entendia, que era colocar a agenda da biblioteca e a biblioteca dentro da gente. Ô Débora, a gente já está falando aqui de como essa biblioteca viva ela se comporta em relação ao público e às pessoas que vão e que frequentam a biblioteca, mas para isso você tem que ter uma preparação. Como é a formação aí na rede das pessoas que estão na biblioteca servindo ao público, aos bibliotecários e demais profissionais? Bem, a gente tem bibliotecários, né, em cada biblioteca, a gente costuma ter como gestor da biblioteca um bibliotecário, que aí a gente já resolve, de alguma forma, duas coisas, que o conselho exige, né, e recomenda que cada biblioteca tenha a sua bibliotecário, e ao mesmo tempo a gente entende que é o lugar deles serem gestores também. Não necessariamente o bibliotecário tem perfil de gestor, mas isso acontece em todas as profissões, né? Tem médico que tem perfil de gestor e outros que não tem engenheiros e assim vai. Mas então, e aí mas o que é que acontece? A maior parte dos cursos de biblioteconomia no Brasil, elas não preparam os bibliotecários para trabalharem nesse modelo de biblioteca, que é um modelo que a gente começa, que no Brasil já começa a se expandir. Então, eu acho que eu até desconfio que a demanda desse curso é tão grande, porque ficou muito claro que esse curso é para formar pessoas para trabalharem nas bibliotecas como elas precisam ser no Brasil. E não aquelas bibliotecas bibliotecas especializadas, então aquelas bibliotecas de universidade, onde os leitores já são formados, já vão lá para estudar, para pesquisar. Então, a gente tem esses bibliotecários, eles já sofrem, de certa forma, um impacto, agora, mas não tanto, já faz desde de 2017, mas no começo era um choque até para os bibliotecários, saber que algumas coisas não era para ser daquele jeito que eles aprenderam exatamente. O que eles tinham que fazer era muito além daquilo, que é cuidar da questão dos livros, né, do processamento técnico, da guarda dos livros, da organização da informação dentro da biblioteca. Depois, aí o que eu digo, os arte-educadores são a alma do que a gente oferta lá. Então, as nossas formações são muito, muito voltadas para a questão de primeiro formá-los como leitores. A maior parte que já chega lá já né? Porque são contadores de história, já trabalham com literatura, alguns já fizeram curso se formaram em pedagogia, mas fez especialização em literatura infantil na Fafiri, porque oferece, fazem curso de contação de história, de mediação de leitura. Então, a formação é nesse campo. Mas o que é que eu penso, assim? A gente, como biblioteca, a gente tem uma potência enorme. Primeiro, é um lugar riquíssimo, né? É um espaço, assim, que você vê que o que acontece ali dentro é um mundo a vida acontece ali dentro. Pessoas, eu digo que no Compaz é o único lugar que as pessoas podem ficar de 9 da manhã às 11 da noite, às 9 da manhã às 10 da noite. A gente abre às 9 e fecha às 10. Porque as crianças vão para uma natação, faz 1 hora de natação e vai embora para casa. Faz o balé, a mesma coisa. Faz uma aula de música, de violão. Mas ela pode entrar na biblioteca às 9, se ela quiser, ela vai embora quando fecha às 10. Então, ali pode acontecer de tudo. O convívio, entendeu? É um espaço de convivência fabuloso. E as crianças, muitas vezes, elas fazem daquilo que o Castilho diz, é uma casa, é a casa delas. Elas saem de casa, tomam banho, então vão para lá. E lá elas fazem as aulas que a gente oferece, os cursos, ou não faz, se não quiser, fica no computador, se não fica sentado no sofá mexendo num livro, se não fica até no celular se quiser, aí daqui a pouco aparece uma coisa e eles vão fazer também, então isso é muito dinâmico. Mas então, para além disso, eu penso que a gente tem uma potência tão grande de ser um centro catalisador de boas práticas, de boas coisas. Então, o que é que a gente fez lá? A gente, em 2019, a gente começou a reunir lá pessoas, instituições que trabalhassem com direitos humanos, com segurança cidadã, né, com cultura de paz. E dessas reuniões formou-se uma rede, que é a Rede de Cultura de Paz e Justiça Restaurativa. Então, a gente desenvolveu, fizemos já 4 seminários municipais de cultura de paz e justiça restaurativa. Depois a gente fez uma conferência
de Justiça de Paz e de Cultura de Paz, Justiça Restaurativa, e essa conferência, o material que saiu dessa conferência transformou-se numa lei. Então, Recife é a primeira capital do Brasil a ter uma lei de cultura de paz e justiça restaurativa que surgiu no âmbito da biblioteca. Nasceu dentro de uma biblioteca. Dentro da biblioteca. As reuniões, foi a gente que convocou. A gente convocou para pensar o que fazer. E foi levando a isso. Porque quem é que trabalhava com direitos humanos e cultura? A gente conseguiu, o mestrado de Direitos Humanos na Universidade Federal de Pernambuco se interessou, e aí eles focam muito na comunicação não violenta e na justiça restaurativa. Então, isso transformou num projeto de lei. Esse projeto de lei preconiza que a gente precisa ter um comitê formado por paritário, 12 representantes da sociedade civil, 12 representantes do poder público. Esse comitê já foi montado. Então, o próximo passo nosso para esse semestre vai ser fazer a formação de 400 pessoas na área de cultura de paz e justiça restaurativa, no âmbito de toda a prefeitura e também da sociedade, porque como a gente é paritário, a gente também ONGs, então é essa formação. Isso é uma das coisas. Uma outra coisa, aí eu não sei se eu estou falando muito, se você quiser interromper, aí Castilha fala um pouco alguma coisa e depois eu continuo. Tá, deixa eu perguntar aqui a Castilho só uma coisinha em relação a essa formação, Castilho. Ela mencionou aí um curso que você também tá fazendo parte agora desse curso, e Sim. eu queria lhe ouvir um pouco sobre isso e essa demanda de formação para uma biblioteca que tem um conceito diferente do usual, né? Apesar de manter a tradição clássica que você já mencionou aí, mas a formação para a biblioteca ela vai sendo aos poucos, vamos dizer, complementada, e a aceitação desse curso tem mostrado que é uma necessidade cada vez maior no país. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e de como também a formação clássica, formal mesmo, ela poderia contribuir para que isso tivesse um melhor aproveitamento dos espaços em que as bibliotecas estão se transformando. Eu estou falando então das faculdades e universidades que trazem essa formação para as bibliotecas. Fábio, essa é uma perspectiva que é muito importante, eu acho muito estratégica. Eu tenho discutido com o Ministério da Cultura, né, o novo Plano Nacional do Livro e Leitura, que vai começar a ser difundido, a sua discussão, né, vai acontecer esse semestre, agora a partir de agosto, pelo Ministério, né, e Ministério da Cultura e Ministério da Educação, em decorrência da Lei da Política Nacional de Leitura Escrita. E eu tenho levantado essa questão, que é um pouco o que a Débora falou a respeito de que muitos egressos profissionais bibliotecários têm um excelente domínio das técnicas da biblioteconomia, das bibliotecas, como funcionamento, etc. Mas as escolas de biblioteconomia têm carecido de fazer uma área de formação voltada exatamente para bibliotecas públicas, inclusive para bibliotecas escolares. Né? Quer dizer, o bibliotecário sai sem esses instrumentos. Né? De certa forma, as bibliotecas, os cursos de biblioteconomia nos últimos anos têm acompanhado um pouco as demandas também do mercado, já que não há concurso público para admissão de bibliotecários em bibliotecas públicas escolares já há muito tempo em várias partes do Brasil. Tem lugares que há dezenas de anos não existe esse tipo de concurso. Então, há demandas, não é? Mas, ao mesmo tempo, os profissionais de biblioteca que estão numa biblioteca pública hoje, isso não podemos esquecer que são praticamente uma biblioteca em cada cidade brasileira. Então, estamos falando aí de milhares de bibliotecas. Mesmo bibliotecários que vão trabalhar em algumas bibliotecas específicas, bibliotecas comunitárias, por exemplo, né, que fazem um trabalho também maravilhoso. Acho que é importante a gente lembrar que as bibliotecas hoje não são apenas bibliotecas públicas ou as escolares. Nós temos as bibliotecas comunitárias que fazem um trabalho maravilhoso, são muitas, e fazem um trabalho excelente também, muito complementar àquilo que o Estado deixa de fazer. Não é? Então, quando a gente está trabalhando essa questão da formação, tem muita gente que trabalha em biblioteca que entende que precisa fazer aquilo, mas não tem os instrumentos. Então, esse curso que começou
incentivado por um programa atual do Ministério da Cultura, que chama Olhos d'Água. Com verbas desse, eles se inscreveram, o Instituto Saberes, a Prefeitura de Juína, no Mato Grosso, que, aliás, fez um plano municipal do livro e leitura muito exemplar à época, né, há uns 4, 5 anos atrás, e eles trabalharam com essa ideia. O curso se chama Curso de Gestão de Bibliotecas Públicas e Comunitárias. Né? São aí quase 3 meses de aula, né, Débora? E eu tive a honra de fazer a aula inaugural e vou fazer também mais uma 13ª aula, se não me engano, no dia 3 de agosto, que é sobre o histórico dos planos nacionais de livro e leitura. A repercussão foi incrível. Né? Eles tiveram de cara em torno de 1.700 inscrições no Brasil todo. Né? Eu dei a minha aula no dia 5, se não me engano, e há 3 dias atrás tinha quase 5.000 visualizações. Então, não é um tema que, assim, não, ninguém se interessa. Não, há uma necessidade. Né? E a gente tem discutido com o Ministério da Cultura, principalmente, lá com a diretoria do Livro e Leitura, a necessidade de que as formações sejam retomadas. Ao mesmo tempo que eu acho muito importante que essa discussão chegue em todos os cursos no Brasil. De biblioteconomia. Né? Há muitos cursos aí no Brasil que não têm tido ainda essa sacada. Né? Quer dizer, é importante também que os cursos de biblioteconomia, que é a universidade, né? Da qual o senhor egressa, mas que, infelizmente, muitas vezes a universidade chega depois das coisas estarem acontecendo, né? Assumam essa questão. Né? Ô, Débora, como é que vamos partir para um outro ponto agora que eu acho que é bem importante também, como é que é a questão do acervo, da renovação do acervo, quais são as publicações que os frequentadores da rede elas têm disponível? Deixa eu só fazer um comentário. Esse curso, nossas gestoras das 9 bibliotecas estão fazendo. Elas estão fazendo esse curso. E falando um pouco do que Castilho falou em relação às bibliotecas comunitárias e escolares, eu acho que é super importante a gente ressaltar a importância das duas. No meu caso, eu tenho trabalhado desde 2016, eu organizo um seminário de biblioteca nas escolas, que é voltado para a formação do professor de biblioteca nas escolas, que, de uma maneira geral, praticamente quase todos são professores readaptados. Então, são professores que, de alguma maneira, eles não têm mais condições de estar na sala de aula, e aí eles são deslocados para a biblioteca, e foi uma grande surpresa nesse seminário, porque o que é que acontece? São pessoas que chegam também, nesse espaço de biblioteca escolar, sem nunca ter tido essa prática, mas que, a partir da formação, eles começam a descobrir que aquilo é um universo muito rico e que eles podem, inclusive, sair do processo que eles estavam, de alguma forma, entrando de até depressão, muitas vezes, ou de que já está improdutivo, de que já não tem mais o que fazer, que já profissionalmente não sabe mais qual é o caminho que vai tomar. Então, é só uma ressalva em relação a essa questão das bibliotecas. Eu sou uma lutadora ferrenha eu acho que toda biblioteca no Brasil devia abrir, toda escola, com uma biblioteca. Então, é isso que eu digo, que essa cultura ainda não está muito formada, assim como você faz um projeto arquitetônico, se você não passar pelas questões para ser um projeto acessível, ele não é aprovado como projeto. Então, uma escola também não deveria ser aprovada se não tivesse o espaço da biblioteca. Eu acho que isso é uma conquista que a gente vai, com isso aqui que a gente está fazendo aqui, com o trabalho que a gente faz no dia a dia, para conquistar. Em relação ao acervo, é como eu estou lhe dizendo, tudo que nós estamos fazendo é um processo em construção, que já leva aí alguns 6, 8 anos, mas Então, a gente, inicialmente, quando a gente abre uma biblioteca nova, a gente faz uma escuta à população, e eles vão dizer os livros, mas, obviamente, que também eles não sabem os livros todos que tem, então, a gente não pode só considerar os livros que eles querem, porque eles não conhecem também os acervos todos, né, que estão disponíveis aí no mercado. E aí a gente tem uma verba, mas são tudo para fazer a compra dos livros. E a gente tem indicações, às vezes a gente pega uma carona em ata de outras bibliotecas, de outras secretarias. Nesse momento, a gente está num processo onde os livros literários, porque nossa biblioteca ela não tem só livros literários, né? Então, a biblioteca pública ela tem várias áreas do conhecimento.
mas a gente viu que a gente poderia, porque um edital de compra pública de livro é uma coisa muito complexa. Desde do formato de você montar esse edital, até a própria que está fazendo o edital avaliar essa quantidade de livros que chegam. Então, a Secretaria de Educação tem essa expertise, porque eles fazem as compras públicas de livros, eles têm os pareceristas que são professores. E nós, como Secretaria de Segurança Cidadã, nós não temos esses pareceristas, a gente não tem esses professores para fazer essa avaliação desses livros. Então, neste momento, a gente está num processo dos livros literários, a gente vai fazer junto de um edital que a Prefeitura fez no ano passado e que aprovou um edital amplo com muitos livros que vieram de editoras do Brasil inteiro e foi aprovada uma lista aí de, acho que quase 2.000 livros, títulos, e a gente vai fazer a compra destes livros, porque a gente é como se a gente tivesse, de alguma forma, fazendo uma parceria, nesse caso. Porque subentende-se que são pareceristas qualificados, né, que estão selecionando os livros, e os livros selecionados pela Secretaria de Educação, eles vão também desde a infância, desde a primeiríssima infância, porque são creches e tudo mais, até o EJA. Certo. Então, a gente cobre essa área, né, que é a literatura. E a outra área, a gente está estudando outras formas de fazer, e que pode ser até pareceres de pessoas com notório saber, professores da Universidade Federal, que possam nos fornecer os pareceres e que sirvam de base para serem comprados. Porque é complexo a compra de livros. Você não pode dizer, eu quero comprar esse livro, mas vai comprar esse livro baseado em quê? Juridicamente também não permite, você tem que estar muito embasado em pareceristas que possam fazer ali aquela função de ser o que vai dar a base para que você possa aprovar essa compra. Isso. Então, é também um processo em construção, porque a rede de bibliotecas nossa, as bibliotecas de Recife, elas eram ligadas à Secretaria de Cultura. A gente só tinha mais, foi minguando, chegaram em 2. E elas já estavam bem maltratadinhas, assim, em 2013, quando assumiu o prefeito Geraldo Júlio, e aí foi aí que, com esse projeto do Compaz e com da prevenção de violência, querendo ter a biblioteca como um equipamento de prevenção também, né, além de formação do leitor, e aí elas foram incorporadas nessa secretaria. Então, a gente está criando esse mecanismo agora de como vai ser essa compra. Massa. O Castilho, precisa Sim. ser assim tão complexo? As compras? Sim. Na verdade, eu acho que no Brasil a gente tem tantos casos difíceis, né, de administração pública, que a gente entra no pior caminho, né, que é criar dificuldades para aqueles que estão fazendo, né? Então nós temos que, em algum momento, eu acho que isso é uma conquista civilizatória que ainda não temos. Então será difícil, né? Quer dizer, você fazer compras com a total transparência, com bom uso do dinheiro público, sem nenhum orçamento secreto andando pela lateral, né? Então, eu acho que isso cria vícios, principalmente para quem, como a Débora, está na ponta, né, da gerência, né? Eu passei 30 anos gerenciando coisas públicas também, então eu sei que isso é uma dificuldade enorme, enorme. Mas, pegando um pouco a carona nessa questão do acervo, a Débora certamente sabe disso, é recente, eu acho bom difundir muito isso, né? É recente um acordo entre o Ministério da Cultura e o Ministério da Educação, em relação ao Programa Nacional do Livro Didático, que é o PNLD, que é um programa de muitos anos, que oferece livros gratuitos de alta qualidade para o Brasil todo, né? E agora existe o PNLD literário, que são livros de literatura, um acordo do Ministério da Cultura e do Ministério da Educação, que esses livros de literatura, obedecendo, inclusive, regionalidades, autores locais, bibliodiversidade, tudo aquilo que está no Plano Nacional do Livro e Leitura, esses livros, a compra desses acervos pelo FNDE, né, que é a Fundação Nacional que dá sustentabilidade ao Ministério da Cultura na parte de compras, esse acervo de literatura vai ser também distribuído nas bibliotecas públicas e nas bibliotecas comunitárias. Então, eu acredito que assim que o programa começar a ser executado, e me parece que é questão de algum desses meses, o programa, os acervos das bibliotecas certamente vão estar
muito bem fornidos, porque uma coisa que o MEC acumulou e nem os piores governos conseguiram destruir foi exatamente uma belíssima seleção de textos, de autores, e que com o Plano Nacional do Livro e Leitura, lá atrás, né, em 2008, 2009, foi incorporando cada vez mais as regionalidades, os autores regionais e a bibliodiversidade brasileira, ou seja, a entrada de autores também de autoras, né, portanto, de mulheres, da comunidade LGBTQIA+, de autores indígenas, ou seja, há uma diversidade cada vez maior nesse olhar seletivo do Ministério da Cultura e do Ministério da Educação, principalmente, no FNDE, para selecionar esse acervo. Então, é uma notícia boa. Eu acredito, é um avanço, né? É um avanço. Todo. É um importante. É um avanço. Queria aproveitar a experiência de vocês aqui também, para a gente saber um pouquinho como é que a biblioteca ela se relaciona e pode se relacionar cada vez melhor com não apenas o mercado do ponto de vista prático, mas institucional, porque a gente está falando aqui do universo do livro e da leitura, onde tem vários componentes. Você tem desde o autor e os demais profissionais de cada livro até as editoras e as livrarias. A biblioteca não está fora desse universo, ela faz parte também disso, até porque ela compra livros. Então eu queria saber de vocês como é que isso se dá, esse relacionamento, e como é que ele pode ser mais efetivo e positivo para que se crie cada vez mais uma cultura de formação de leitores e de acesso à leitura de modo diverso, plural, como a gente espera que o país tenha. Olha, eu falando da perspectiva do Plano Nacional do Livro e Leitura, né, que foi construído lá em 2006, e aquilo que está no espírito e no texto da Lei da Política Nacional de Leitura Escrita, que é a nossa política de Estado, que pretende ser suprapartidária, permanente, de longo prazo, eu acho importante a gente entender que nós estamos falando aqui de uma espécie de ecossistema do livro, da leitura, da literatura e das bibliotecas. Isso. Nenhum desses três L's e mais o B, está fora do universo do livro e da leitura, da escrita. Não é? Quer dizer, não adianta, por exemplo, a gente ter um excelente sistema de bibliotecas se a nossa indústria editorial, por exemplo, é sucateada. Isso. Não adianta a nossa indústria editorial ser pujante se nós temos uma dizimação, como está tendo agora, das livrarias. Não é? Não adianta a gente ter 500 feiras de livros por dia no Brasil, com 50% de desconto, e as livrarias não conseguirem se sustentar. Então, porque se a livraria não sustenta, a questão da bibliodiversidade vai se refletir na indústria editorial, que vai acabar se refletindo aonde? Nas bibliotecas. Exato. Existe um ciclo que é importante ser compreendido. Por isso que quando a gente fala, né, essa coisa que foi escrita lá atrás, em 2006, e depois refletida na lei, né, o que está aqui está sintetizado na lei, quando a gente fala disso, a gente está falando de todo um sistema que tem que digamos assim, ele não só se autossustenta, se relaciona, mas é esse conjunto que tem que falar com o Brasil, né? Que tem que falar com a população, tem que falar com os governos, com as escolas. Não existe instituição separada. Quem está pensando só na sua casinha, primeiro que, se for um empresário, vai se dar mal. Se for um gestor público, está indo para o lugar errado, né? E ambos estarão prejudicando aquilo que nos une a todos que estão nessa área do livro, da leitura, da literatura e da biblioteca, que é o leitor e a leitora. Quer dizer, ou essa área como um todo tem como parâmetro da sua organização o leitor e a leitora, né? Porque o empresário precisa do leitor e da leitora para poder fazer o seu negócio avançar. A política pública precisa do leitor e da leitora para poder formar o cidadão e concretizar os direitos democráticos nesse país. Então, é esse conjunto de coisas que dá essa unidade, Fábio. Quer dizer, nós temos que, em algum momento, entender isso e praticar isso, principalmente. Né? Isso. Débora? Eu acho... Oi, deixa eu só complementando o que Castilho diz. Eu acho que a gente precisa sair um pouco. A gente está falando muito, a gente tem discutido bastante, eu acho isso ótimo, em feiras, em encontros, mas eu acho que é importante a gente chamar outros campos, por exemplo, a questão do desenvolvimento econômico.
A gente vê a cadeia do livro como desenvolvimento econômico do Estado, da cidade, da região. Então, quando a gente tem uma compra de livros, por exemplo, aqui, e muitas editoras de Recife conseguem entrar nessa compra, isso muda muito, isso mexe muito, impressionante. Porque você capitaliza essas editoras para publicar os autores locais, os livros são impressos aqui no Recife. É muito diferente do que a gente ignorar que isso aconteça e simplesmente a gente tem grandes editoras, grandes corporações, empresas, editoras que a gente não chama de independente, como a nossa, pequena, que eu tenho uma editora também, e que é mais fácil para elas chegarem aqui e oferecer os livros, mas tem que se pensar na cadeia do livro como uma oportunidade econômica de desenvolvimento do Estado. Porque nessa cadeia estão envolvidos escritores, estão envolvidos designers, estão envolvidos revisores, estão envolvidos as gráficas, as editoras, e você movimenta. Então, isso precisa ser visto, isso precisa ser descoberto. Não nos colocar nesse momento ainda como uma indústria como outra qualquer, que não é a situação, não é essa a situação. A gente precisa ser visto como uma cadeia que tem as suas especificidades, pelo menos nesse momento, e numa cidade e num estado como Pernambuco. Talvez a situação de São Paulo seja diferente. Então, eu não posso falar da mesma forma. Grandes editoras lá, grandes empresas, grandes corporações, grandes compras, prefeituras grandes também, com muito orçamento, mas aqui para Pernambuco e para o Nordeste, de uma maneira geral, eu acho que a gente tem que ver a cadeia do livro como uma oportunidade de desenvolvimento econômico mesmo. E para que também, não só que, logicamente, você tendo um desenvolvimento econômico nesse momento, você também tem um desenvolvimento cultural, porque o que é que acontece? Ou os escritores desistem, ou eles vão publicar nas editoras do Sul, se conseguirem competir com os escritores de lá. Porque para eles chegarem lá vai ser um pouco mais difícil, né? Vai chegar um pouquinho atrasado. Os de lá chegam primeiro, porque estão perto, conhece alguém. Então, qual é a vantagem que a gente tem de não ter uma indústria editorial forte no nosso estado, na nossa região? Qual é a vantagem disso? Para quem é vantagem? A gente tem que discutir isso com as pessoas que estão com o poder da mão. Então, tem a DIPER, vamos dizer, a DDPE, não sei que instituições que a gente podia montar estruturas e fóruns para levar esse debate. Levar esse debate e trazer os envolvidos, como o cartão está dizendo. Isso. Quem é essa cadeia? Quem é que está envolvido? Né? A gente pode chamar aí os editores, os distribuidores, os donos de livraria, os escritores e a cadeia como um todo. Eu acho que essa discussão pode começar. Isso, não. Ela já começou há algum tempo, né, Castilho? Sim. E como é que você vê o ritmo de implantação e de consequência de planos como o PNLL no Brasil? Porque a gente vê, a gente sente às vezes um pouco de lentidão para que as ideias que são muito boas, elas cheguem à realidade e comecem a transformar a realidade, que é isso que a gente quer, né? Exatamente. Bom, nós temos um problema, digamos assim, ou tivemos um problema na implantação do PNLL, imediatamente, na verdade, um problema imediatamente posterior aos 4 anos de implantação do PNLL, que foi de 2006 a 2010. Os resultados desse primeiro quadriênio foram assim impressionantes do ponto de vista em todas as poucas pesquisas que temos nessa área também, Fábio, é bom dizer, mas todas elas foram muito positivas. Se a gente lembrar, por exemplo, a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, que foi feito posteriormente a esse período de implantação, nós tivemos um acréscimo de leitores no Brasil, nos critérios da pesquisa Retratos da Leitura. Dentro dos critérios deles, nós tivemos um acréscimo de 16,5 milhões de pessoas. Quer dizer, 16,5 milhões de pessoas é um Portugal e meio. Né? É bom a gente pensar um pouco sobre isso. Né? Ao mesmo tempo, a pesquisa seguinte, de 2019, que pegou o quadriênio de 2015 e 2019, houve um decréscimo de 4 milhões e meio de leitores. Então, nós temos no Plano Nacional do Livro e Leitura, a partir de 2010, várias interrupções. E, ao mesmo tempo, a partir de 2016, nós tivemos uma interrupção total. Total.
né, sendo retomada agora. Uhum. Agora, né, tivemos a conquista da lei da Política Nacional de Leitura escrita em 2018, mas ela não saiu do papel, está saindo agora. Uhum. Né? Então, essas questões demonstram que um problema, por exemplo, tão urgente que nós temos, porque o nosso problema de leitura não é um problema qualquer. Não é? Isso se reflete no nosso cotidiano e no cotidiano das pessoas que vivem no país. Nós temos, segundo o Indicador Nacional de Analfabetismo Funcional, apenas 12% da população que é proeficiente em escrita e leitura. Quer dizer, nós temos aí, se pensamos ter uma população de 210 milhões, nós temos praticamente 190 milhões de pessoas no país que têm algum grau de analfabetismo funcional. É muito trabalho pela frente. Muito. E com políticas descontinuadas, você não tem como fazer. O espírito da lei da Política Nacional de Leitura Escrita, como política de Estado, é para enfrentar um problema de longo prazo, de gerações. Não é? Agora, ou nós tomamos consciência disso, ou nós nos subordinamos, não é? Cada vez mais, vamos nos subordinar cada vez mais a receber de fora o progresso científico, o progresso humanitário e experiências como essa, por exemplo, que a Débora dirige no Compass, experiências que tem em São Paulo, tem no Brasil inteiro. A verdade é o seguinte, o Brasil inteiro, principalmente da sociedade civil, tem um enorme contingente de gente fazendo coisas excelentes, em todos os níveis. Nas bibliotecas, nas livrarias, nas editoras, autores maravilhosos, gente que faz realmente trabalhos muito importantes, só que não tem a devida continuidade e incentivo. Então, nem ganha escala, às nem vezes. Nem ganha escala, porque nós estamos falando de um país continental de mais de 200 milhões de pessoas. Então, ou a gente, digamos, como dizia, na época a gente tinha a ficha do telefone, né, do orelhão, ou cai a ficha, né, das autoridades públicas, e aí eu estou falando do presidente da República ao prefeito da menor cidade. Exatamente. Né? Quer dizer, que nós precisamos ter isso como uma política pública permanente, ou senão nós não sairemos do lugar do ponto de vista civilizatório do país. Né? Não é à toa que a última pesquisa que saiu, uma pesquisa recente, que saiu mês passado, o Brasil está entre um dos piores países, se não o pior, se não me recordo, que aceita que a população não entende que aquilo que ela está vendo, aquele absurdo que ela está lendo no WhatsApp é um fake news. Não tem a compreensão, porque não tem antes uma compreensão primária, que é a decifração da palavra, que é a última instância, o que é a leitura. Não é? Ô, Débora, Nesse momento, Débora, fala um pouquinho então para a gente do plano municipal no Recife. A gente já está chegando à parte final da nossa conversa, mas eu queria que você falasse um pouquinho como é que está isso aí. Tá, era isso que eu ia pedir para falar sobre isso mesmo, porque tem a ver com isso que Castilho falou. Essa mudança não é uma mudança que a gente vai fazer sozinho, vamos dizer, os que trabalham já com livro, com bibliotecas, é uma mudança estrutural, e nesse plano nosso, que a gente começou a construir, dentro de um projeto Recife Cidade Leitora, que virou um programa, né, e nesse programa ele tem três eixos. Um é a ampliação da rede de bibliotecas através de pontos de leitura em parceria com instituições, quer dizer, a gente já tem no Hospital do Idoso, vai ter no Hospital da Criança, vai ter nos centros POP, que são os centros de acolhimento de pessoas em situação de rua, vão ter pontos de leitura, isso é uma parte dele. O outro é o apoio às bibliotecas comunitárias, e a gente já tem visto como fazer isso, né? Tentamos um edital, mas a questão burocrática e a questão da normativa, né, das leis de repasse de verba são muito complicadas para empresas que não têm o CNPJ ou que não têm a papelada toda em dia, então é complicado, mas a gente está vendo como resolve. E o outro era a construção do plano municipal do livro, leitura e literatura de bibliotecas, que a gente começou no dia 13 de junho, junho foi a reunião, uma reunião ampliada, onde a gente escutou a sociedade civil e levantou muitas propostas, e isso está sendo feito no âmbito da Secretaria de Cultura, Secretaria de Educação e Secretaria de Segurança Cidadã. Então, é um plano que está sendo construído com essas três secretarias e com a sociedade civil, e que é um plano que, de fato, ele só vai também sair do papel quando a gente tiver
Apesar de que a gente tem pessoas do poder público participando, no caso eu, inclusive, sou uma das representantes, tem 2 representantes da Secretaria de Segurança Cidadã, 2 representantes da Secretaria de Cultura e 2 representantes da Secretaria de Educação, e a mesma quantidade da sociedade civil. Mas a gente precisa sensibilizar os secretários, a gente precisa sensibilizar de que, de fato, esse plano, que é estruturante para que se transformar numa forma alegórica, numa cidade leitora, a gente precisa fazer muito, avançar muito, como o Castilho diz, é uma política pública mesmo que precisa vir com muita consistência. Porque é muito grave você ter um país onde as pessoas não têm acesso ao livro, ou não tem sequer o valor do livro disseminado como cultura dentro do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, de uma maneira geral. E isso é um trabalho, como eu digo, um trabalho que a gente está construindo. É uma luta diária, assim, a gente se reúne, a gente tem a sistemática é o seguinte, a gente fez no dia 13, essa escuta, agora esse grupo está se reunindo todas as terças-feiras, até o final de setembro, todas as terças-feiras, de 9 a meio-dia, para sistematizar e para colocar as metas, né? Meta, quem vai ser, o responsável por prazo, em cada uma das propostas. Na semana passada, eu tive uma reunião na CEPLAG, eu convidei o pessoal da CEPLAG para participar com a gente, porque um momento que a Secretaria de Planejamento entra no processo, a gente se fortalece, porque eles colocam como metas os projetos que eles estão acompanhando, e eles querem ver cumprir até o fim, né? Então, eu acho que é importante, eles começaram a entrar nesse processo também. Sim. Vão fazer a apresentação dessa proposta para os gerentes deles, para que isso seja incorporado a um dos projetos que o prefeito quer, de fato, que aconteça, que ele vai acompanhar e vai querer ver resultados. Então, ele está nesse nível. O que eu digo aqui, precisa mesmo ele ter padrinhos no sentido assim, tem que ter o político, os gestores que estão em cima, eles têm que entender a importância daquilo, para que aquilo Isso, aconteça. exatamente. A compreensão tem que ser para que esses planos, tanto nacional quanto os municipais e estaduais, eventualmente, também, eles aconteçam logo, né? Eles não fiquem sempre nessa coisa do diagnóstico, da coisa da formulação dos planos contínua e que demora um pouco mais do que a gente precisa para serem efetivos, né? É por isso, Fábio, que dentro dessa metodologia nossa, eu Sim. sugeri que a gente, de tempos em tempos, fizesse uma reunião com o secretário de Educação para mostrar o que é que está sendo feito, com o secretário de Cultura, Ótimo, com o ótimo. secretário de Segurança Cidadã, porque eles têm que saber o que é que a gente está construindo e aonde a gente quer chegar, e que sem eles a gente não chega em lugar nenhum. Exatamente. Então não adianta a Isso gente aí. chegar com o catatal no final de 3 meses e entregar, está aqui o plano, e ele vai ler, ele não vai se ocupar de ler, de entender. Ele tem que construir junto com a gente, tem que entender como é que o processo está se dando. Isso. Então, eu levei essa minha proposta para a CEPLAG, perguntei o que é que eles achavam, eles acharam ótimo, que acham que é preciso fazer dessa forma mesmo, e é isso, a gente precisa envolver quem tem poder de decisão e de ação. Obrigado, Débora. Eu queria encerrar a nossa conversa hoje com uma pequena definição de vocês a respeito de biblioteca. O que é uma biblioteca para José Castilho e Débora Echeverria, começando com o professor Castilho. Eu acho que biblioteca, antes de tudo, é acolhimento, né? E é um lugar, antes de tudo, onde você tem o prazer da leitura e a conquista do direito à leitura. Portanto, ela é um lugar de fruição literária, mas também de cidadania. Perfeito. Débora. Eu concordo com o Castilho, eu acho que é isso, mais do que nada, é um espaço público. Eu acho que a gente precisa valorizar os espaços públicos. A gente passou muito tempo negligenciando os espaços públicos e valorizando os privados. Então, por excelência, ela é um espaço de convivência, de acolhimento é uma janela para a leitura do mundo. Então, é muito rico e a gente precisa sensibilizar quem pode conosco fazer essa transformação e valorizar as bibliotecas e construir mais bibliotecas e fazer com que a gente tenha, se transforme nessas bibliotecas que a gente precisa e que o povo precisa para enriquecer, né, a vida. Então, é um espaço de ampliar a leitura de mundo ali naquela biblioteca. Isso é muito rico, porque muitas vezes você não tem condições
de viajar, você não tem condições até sair do seu bairro, mas você ali numa biblioteca, você tem condições de ampliar a sua visão. Isso é muito importante, muito rico. Chegamos ao final de mais um episódio da primeira temporada do podcast Livro News. Queria agradecer a presença do professor José Castilho e também de Débora Echeverria. Muito obrigado. Eu que agradeço, Fábio. É um prazer imenso estar aqui com vocês nesse podcast da Livro News e que vem reiterar o seu trabalho fundamental de jornalismo, de ativista do livro, da leitura e da literatura das bibliotecas no Brasil. Obrigado. Fábio, Lucas, eu agradeço também o convite. É sempre uma oportunidade de falar do nosso trabalho, das bibliotecas, e também parabenizo você pelo trabalho da sua coluna semanal e de todo esse movimento que você tem feito a favor do livro, da leitura e das bibliotecas no Brasil. Muito obrigada. Obrigado, Débora. Bom, professor, e a Bienal, então,